Fala galera, beleza? Rodrigo Rainer pro TV Camisa 12, resenha da Massa 107 e eu não sei o que falar, velho. Eu honestamente, a minha condição de torcedor, que muita gente não entende, de que o Galo perde, eu também tô puto, e vem me cobrar uma coisa que não tem nada a ver, às vezes, a maioria das vezes inclusive. Eu não consigo entender nessa condição de torcedor que não sabe de bastidor, que não sabe de informação privilegiada, eu não sei de nada e nem quero saber, eu quero continuar sendo torcedor, apesar de ser privilegiado com o espaço que eu tenho, mas eu tenho muita responsabilidade com esse espaço, né? Falo a minha opinião, mesmo que seja contraditória em relação à maioria da torcida ou parte da torcida, a maioria é que se manifesta mais talvez, mas eu sou torcedor comum, velho. Eu tento ter muita responsabilidade, muito cuidado com o que eu falo aqui, porque eu acho que o espaço, né, que eu tenho aqui no Camisa 12 tem que ser respeitado. As pessoas estão aqui para falar do Galo, não prometo que vou falar só o que vocês querem ouvir, nem nada, mas sim, tem certa influência. E aí eu quero influenciar da melhor forma possível, sendo honesto comigo mesmo. Isso eu não abro mão. E falando sobre isso, eu tenho alguns defeitos na comunicação, né? Muita gente fala, ninguém te entende, você fala sempre que ninguém te entende, que não falou o que você falou, enfim, não sei o que, e acontece mesmo. Tem muita gente com má vontade e tal, não sei o que. Eu tenho um sério defeito, né, de comunicação, que é o seguinte: na minha cabeça, quando eu escrevo alguma coisa, principalmente no Twitter, eu tenho a convicção de que o cara leu o que eu escrevi ontem, o que eu escrevi anteontem, o que eu escrevi mês passado, ano passado. E eu crio na minha cabeça uma timeline que é natural, eu sei o que eu penso, o que eu pensava, o que eu mudei de ideia, eu sei, né? E aí eu escrevo como se todo mundo soubesse o que eu falei. Às vezes o cara não leu nada do que eu falei e viu através de outra pessoa o que eu escrevi agora, e aí o nego interpreta do jeito que quer, pega e distorce tudo, enfim. Vou dar um exemplo, mas o que eu quero falar aqui é dessa situação da briga entre a gente, né? Torcida brigando por causa de opinião, cada um quer resolver do seu jeito, e o clube vai sendo deixado de lado, principalmente nas mãos das mesmas pessoas. Esse é o maior problema. Não é a gente ficar aqui debatendo e discutindo, você está errado, você tá, porque a gente não resolve nada. A gente dá opinião, né? O Fael, domingo, né, falou, o Rainer aí, o cara que você defendeu a renovação de contrato. Sim, eu defendi a renovação de contrato do Ricardo Oliveira, que aconteceu ano passado, no meio do ano passado. Situação totalmente diferente do que ele está jogando hoje, que não está ajudando em bosta nenhuma também. Mas foi um apoio a uma decisão que foi tomada. Eu não tomei a decisão. Quem concorda com a renovação não tomou decisão. Quem discorda da renovação não tomou decisão. Enquanto a gente fica discutindo o que é melhor, né, na opinião de milhões de torcedores, quem decide mesmo a parada tá só se perpetuando aí, mandando no Atlético e fazendo o que anda fazendo aí, que é ter chegado num patamar que deveria ser mantido ou elevado, e conseguiram descer o nível do Atlético há 10 anos atrás. Eu falei hoje, em 2010, a condição era exatamente a que a gente está hoje, de um elenco, um time na mão do elenco, a história do clube na mão de um elenco que é desinteressado. E aí o Maluf lá fez o que tinha que fazer, né? Situação extrema demanda atitude extrema. Ele falou com o elenco, por favor, não deixe o Atlético cair. O que você quer que a gente faça? Demite o Luxemburgo. Beleza, demite o Luxemburgo. Resolveu o problema imediato, que é um problema urgente, né? Uma mancha na história do clube. E aí, depois ele foi lá e fez a limpa que tinha que fazer. Agora, o Rui Costa precisa fazer a mesma coisa e eu não sei se ele vai fazer. Me resta torcer para que ele faça. E eu não vou tirar a conclusão do trabalho do Rui Costa por 6 meses. Né? Não queiram que eu faça isso, porque, como eu falei, na minha cabeça tem uma timeline que eu já falei várias vezes que eu preciso esperar. Eu não vou atacar uma pessoa, não vou perseguir uma pessoa.
em 6 meses, porque para mim não existe resultado tão rápido. E quem discute isso comigo agora, não, às vezes nunca me ouviu falar, nem aqui, nem no Twitter, nem em lugar nenhum. E eu fico pensando, velho, eu já falei isso, o cara vai brigar comigo toda vez que eu falar o que eu penso, como eu penso. Vai. É porque o defeito é meu. Eu deveria escrever um livro do meu histórico de pensamentos toda vez que eu for emitir uma opinião desse tipo. Olha, não cobro resultado em 6 meses, não dá para fazer em 6 meses. Demitir técnico é covardia, demitir técnico é transferência de responsabilidade do diretor. Porque se ele está demitindo agora, né, e no caso do Rui Costa já é o caso dele, né, o que ficou para trás eu já critiquei, então eu vou falar do Rui Costa agora. Se ele demitir agora, é porque ele contratou sem convicção. E aí ele está dando a entender que o erro foi o treinador escolhido. Não ele ter escolhido o treinador errado, se for esse o caso. Agora, se ele mantém, ele vai ter que tomar porrada demais, vai ter que aguentar, né? Porque a situação está complicada. E eu não vou julgar, vou falar, então vamos ver o que vai dar isso aí. É isso que eu penso, velho. Eu não vou tomar uma birra do cara, sendo que ele está fazendo o que eu acho que é o certo, no caso, se ele mantiver o Rodrigo Santana, e lá na frente pode dar errado, eles vão me cobrar, igual cobrou lá por eu ter apoiado a renovação do Ricardo Oliveira, e eu vou falar, sim, eu acreditava que o Rui Costa sabia o que estava fazendo, né? Eu vou admitir, velho, minha postura é essa, se ele fizer o que todo mundo já fez, é mais um erro, não é porque demitiu, não é, tem que manter mesmo trabalho ruim, não é isso, tem que manter um trabalho que eu espero que tenha sido escolhido com convicção, com algum objetivo lá atrás. Aí, se ele mantiver agora e tiver realmente um planejamento, isso aqui é só uma fase ruim, que eu também já falei várias vezes, tem que aguentar passar pelo momento ruim. Se ficar só trocando toda hora, vai viver no momento ruim. Se você não conseguir passar e manter algum trabalho numa fase ruim, você não vai sair do lugar nunca. Só que são coisas que só quem acompanha o que eu falo vai entender. Quem não acompanha o que eu falo vai me xingar como se eu estivesse falando uma coisa nova. Ou então, o cara quer que eu mude de ideia, ele quer me obrigar a pensar igual a ele. Porque toda vez que eu falar a mesma coisa sobre o mesmo assunto, ele vai falar, o Rainer falou isso aqui, olha, o Rainer falou isso aqui de novo. Velho, você não consegue entender que é a forma como eu penso, não? Que não depende do Rui Costa, não depende do Rodrigo Santana, não dependia do Galo, não dependia do Largue, não dependia do Levi, não dependia do Oswaldo, do Roger, do Agui. É simplesmente a forma como eu penso futebol. E eu falo do Atlético não é pensando em se salvar do rebaixamento, não. O que eu falo do Atlético é pensando em título. É isso que me deixa mais puto. Porque a galera que pede troca, pede mandar embora, demissão de não sei o que, tem sido atendido. Isso tem sido atendido, isso tem sido feito. O que eu peço nunca foi feito. E eu vejo o Atlético sair de um patamar de disputar título para um patamar de voltar a reconstruir tudo do zero. Na verdade, a gente está nesse patamar há uns 2 anos. 2017 e 2018 foi assim. E não saiu do zero mais. Sobe um pouquinho, cai de novo, não aguenta a pressão de manter e volta para o zero. Sobe um pouquinho, salva do rebaixamento, pega mal no Mineiro, já demite, já começa de novo. É isso que a gente está fazendo e eu nunca vou achar isso bom, nunca. Mas o desespero e a briga, a galera, cada um tentando resolver do seu jeito, que é normal, todo mundo ama o Atlético e fala pelo melhor do Galo, é óbvio, eu entendo isso, mesmo não concordando, mas aí o pessoal, aquele ditado, velho, quem tá afogando, o jacaré é toco, e aí a galera começa, volta Cuca, Thiago Nunes, Odair Helman, não sei o que, Medalhão, outro novato, Louco Bielsa, sei lá, velho, cada um acha que a solução é um perfil, um nome. A questão é que qualquer treinador vai ser fritado se esse elenco não mudar. Aí você vai colocar um outro treinador para resolver esse problema momentâneo do Atlético, de parte de baixo da tabela,
E se não corrigir o problema que é esse elenco, que é a mentalidade da diretoria, que é a falta de ambição do clube, nas paredes do clube, se isso não for mudado, qualquer treinador que vier vai ser queimado, triturado. Então, quando eu falo, o problema não é técnico, não é simplesmente manter o Rodrigo Santana. É uma parada que eu falo desde 2017, no mínimo. No mínimo. E aí, dá umas brigas idiota. Ontem um cara perguntou assim, ele falou, eu acho que descobri o plano do 7 Câmara. Todo mundo foca nas pessoas, né? E querem que eu faça isso também. Eu foco no Atlético. Eu falo o que eu acho que deve ser feito pelo Atlético, pelas funções, pelas atribuições de cada cargo. Eu tô me fudendo para Sete Câmara, Rui Costa, Rodrigo Santana, todos esses jogadores. Eu tô me fudendo para todos os jogadores. Mas eu acho que as soluções para cada problema têm atribuições específicas para resolver, né? Aí o cara falou assim, eu acho que eu descobri o plano do Sete Câmara. Ele manterá o Rodrigo até o final do contrato, depois manterá ele pro time de transição, que é o que o Chávari falou, e irá trazer o Thiago Nunes para o elenco principal. Tenho certeza que é isso. Aí me marcou outras pessoas aqui. Aí eu falei assim, Thiago Nunes é tão estagiário quanto o Rodrigo Santana, estagiário entre aspas. O entre aspas quer dizer que eu não acho que eles sejam estagiários, né? Eu acho que isso é um negócio assim, tá com raiva, chama de estagiário. Tá com raiva, fala que é treinador da URT. Tá com raiva, fala que é ultrapassado quando não é estagiário, né? Quando o cara não é novo, o cara é velho, aí é ultrapassado, gagá, igual era o Levi, enfim. Então eu coloquei estagiário entre aspas. Para falar que eu não para deixar claro que eu não acho, né, que eles são estagiários. Mas eles são sim igualmente novatos. Aí nego, mas foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Sul-Americana, Suruga e tal. Sim, mas ele foi novato. A diferença não é o Thiago Nunes e o Rodrigo Santana ainda, né? Lógico que da carreira deles vai dizer o que cada um é. Mas a diferença, para mim os dois são competentes, não sei se são igualmente competentes, provavelmente não, mas na minha visão de anos atrás, né, de falar de vários treinadores, não é do Rodrigo Santana, e vários diretores de futebol, né, o diretor tem que separar, quando eu falo de futebol é diretor de futebol, Rui Costa. A minha visão é que o Atlético é um ambiente hostil de trabalho. E eu falei isso na rádio quarta-feira, antes do jogo. Inclusive para jogadores que eu sei que são bons, que eu tenho quase certeza que vão sair do Atlético e vão jogar bem em outro time. Mas eu quero que saia do Atlético mesmo assim, porque eles estão de saco cheio. Então a diferença hoje entre Thiago Nunes e o Rodrigo Santana é só o resultado. Eu não sei o que é Rodrigo Santana pegando um clube estruturado. E eu também não sei o que é Thiago Nunes pegando um Atlético. E por mais que você ache que tem certeza do que seria, você também não sabe. Eles só trabalharam no Atlético Paranaense. Então, o que eu quis dizer, velho, é que o problema não é técnico. E eu falo isso há muito tempo. Não é por causa do Rodrigo Santana, não é técnico. O problema é que o Atlético Paranaense vem construindo um modelo brasileiro, eles também demitem técnico. Então eles vêm construindo uma forma de jogar, de gestão de futebol, de revelação de jogador, tudo isso há muito tempo e começaram a ver resultado e o Thiago Nunes estava lá no lugar certo, na hora certa. No Atlético pode passar o Thiago Nunes, que vai ser chamado de estagiário, depois do Mineiro, ou já no meio do Mineiro já vai ser chamado de estagiário. Pode passar um veterano fodão igual o Levi, pode passar um outro igual o Abel, pode vir quem for, que se o problema do Atlético estrutural do futebol não for resolvido, não adianta mudar de técnico. Quer dizer que não é para mudar de técnico? Velho, para fugir do rebaixamento faz o que tiver que fazer, velho. Só que para ser campeão, que é o que eu falo, né? O cara vai usar o exemplo do América, que estava na zona de rebaixamento da Série B, mudou de técnico e vai subir.
ou sei lá, o CSA que trocou de técnico e saiu da zona de rebaixamento. Nunca foi disso que eu falei. Eu nunca vou tratar o Atlético como um clube que vive para se salvar de rebaixamento. A atitude nessa confusão aqui, é pau quebrando, é fazer o que tem que fazer, o que der para fazer. O que eu falo sobre troca de técnicos é pensando em título. Vocês conseguem entender que não é sobre a situação atual? Velho. E aí, eu não concordo que vai pegar o Thiago Nunes e ele vai trazer uma fórmula de título do Atlético Paranaense. O Thiago Nunes teria que trazer o departamento de futebol todo do Atlético Paranaense. Ele teria que trazer 2, 3 anos de trabalho do Atlético Paranaense. Vocês vão esperar? Vocês vão esperar o tempo que vai precisar para o Thiago Nunes ser campeão aqui? Ou qualquer outro técnico, inclusive o Rodrigo Santana, se ele ficar? É porque é isso que é a situação do Atlético. Não é trocar de técnico, vem e o Thiago Nunes traz uma receita com as taças aqui, ó, ganhei título, foi desse jeito. Não foi ele. Não foi só ele, né? Lógico que ele tem mérito, lógico que ele tem mérito. Mas não foi a pessoa do Thiago Nunes, é o contexto do futebol que torna o ambiente favorável. Olha, tá só para ganhar título. O time tá aí. O Diniz fez um trabalho aí. Você dá uma melhorada nesse trabalho. Os caras que ele revelou parecem são bons. Trabalha esse cara aí. E o futebol aqui, ó, já tá pronto. A gente tá trabalhando aí tem anos. E ele tava lá, inclusive. Né? Vai trazer isso tudo? Não vai, velho. Ele não vai trazer isso tudo. Não tem treinador que vá fazer o Atlético ser campeão que já venha com a receita pronta. Nem o Rodrigo Santana. Tanto o Rodrigo Santana quanto outro estagiário. Sim, Thiago Nunes é estagiário, ele é novato. Ele está aí 1 ano no futebol. O Odair Helman está 1 ano e foi finalista da Copa do Brasil. Perdeu, já foi demitido, mas ele chegou na beirada lá para ganhar. Né? Detalhe, foi lá um jogo ruim, 2 jogos ruins, enfim, perdeu o título. Mas estava jogando bem, agora caiu pra caramba, mas estava jogando bem, chegou no nível que falando, ó, o trabalho do Odair Helman é foda. Agora já foi demitido, porque é futebol brasileiro. Mas não vai imitar esses caras, velho. Vai continuar imitando os erros do futebol brasileiro. A gente não é Palmeiras e Flamengo. Para ter dinheiro e errar, e erra. Flamengo e Palmeiras erram. Né? Para ter dinheiro e errar e continuar com time bom, não somos. A gente tem que fazer um trabalho muito melhor. Então, não adianta ficar discutindo quem vai substituir o Rodrigo Santana. Na minha forma de pensar, e se você quiser ver, você vai lá, dá uma estudada no que eu falo, antes de me xingar pelo menos, né? Pode debater, lógico, mas antes de me atacar como pessoa, né? Mesmo atacando o que eu penso, dá uma olhada, velho. Às vezes você vai ver que eu falo a mesma coisa de Aguirre, de Marcelo Oliveira, de Roger, Micali, Levi, Oswaldo. Não, esses caras eu não defendi a permanência, porque eles já vieram errado. E o próximo técnico, se o Rodrigo Santana for demitido hoje, o próximo técnico eu vou demorar para defender a permanência dele, porque eu tenho quase certeza que vai dar merda, porque vai ser um treinador para tirar o Atlético do rebaixamento, e não é esse o objetivo. Quando a gente fala nos métodos, no processo, na manutenção de trabalho e tal, não é disso que a gente fala. Não precisa de nada para salvar o time de rebaixamento. Pelo contrário, é só continuar do jeito que tá. A gente vai continuar brigando pelo rebaixamento. Eu falo sobre ser campeão, aí tem método, aí tem o que imitar. E aí você traz o Thiago Nunes, não vem tudo junto. Se você trouxer o Jorge Jesus agora, não vem tudo junto. O Flamengo também comeu bosta aí há alguns anos, passou rabo, tomou goleadas atrás de goleadas do Atlético, saiu de onde estava, falou, vamos segurar um pouquinho, vamos mexer com o título não, que não dá. Aí colocou o clube em dia e aí começou a formar time. E começando a formar time, demorou 2, 3 anos. Esse time aí é um time formado num percurso de 2, 3 anos. Velho, é só imitar o que acontece nos times que são campeões. É disso que eu falo. Não precisa ficar querendo no desespero trocar Rodrigo Santana por Thiago Nunes, porque o Thiago Nunes foi campeão. Traz tudo então para cá, traz o time todo, com a cultura, com o processo, com o que deu certo lá, com o que eles aguentaram até dar certo. Traz tudo então. Aí talvez a gente seja campeão com o Thiago Nunes. Beleza, galera? Grande abraço e some não.